Fora da curva. A gente fala o que a maioria cala. Para falar sobre depressão e suicídio, esse tema tão urgente, tão importante de ser discutido, eu tenho o prazer de receber hoje 2 profissionais. Já agradeço bastante a presença deles. Estamos aqui no estúdio com o João Carlos Leitão. João é psiquiatra, terapeuta e integrante do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Também aqui conosco Edson Rodrigues, que é psicólogo clínico. Ele é especializado em psicoterapia cognitivo-comportamental. Também é professor de psicologia e faz parte da Ampare, que é a Associação dos Amigos de Pacientes de Pânico do Recife. Eu queria começar perguntando, João, é a impressão que os casos de depressão e suicídio estejam tão grandes, tão avassaladores aqui no Brasil? Sempre houve, há como dimensionar isso? Bom dia, João. Olá, bom dia. É realmente impressionante quando você vai analisar os números e perceber que ao longo do mundo inteiro os casos de depressão e de suicídio estão aumentando. Mas você pode perceber também várias informações que estão omitidas por trás desses números. Por exemplo, a população tem aumentado. Sim. E muito, e em escala geométrica, se a gente for olhar. Uhum. A internet está aí e a interconexão entre os seres ela está cada vez mais visível através das redes sociais e dos jornais e dos sites e dos blogs. E isso faz com que, então, não só os casos estejam aumentando, como também os casos estão começando a ficar mais públicos. A visibilidade é maior. Exatamente. Então não é só a nossa percepção, né? Os números realmente indicam esse aumento. Mas por que é importante falar e não calar sobre suicídio, por exemplo, Edson? É importante falar, na realidade, inclusive, fica a dica aí, existe uma classificação internacional que é a CID-10, Uhum. e existe uma classificação que é norte-americana, pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana, que é o DSM, está na 5, né, na 5ª edição. Então lá você pode encontrar conceitos da depressão, inclusive diferenciar a própria depressão do episódio depressivo, que é muito normal, é preciso saber viver o luto, tudo isso. Mas existe um mito aí da divulgação em relação a esse medo, achando que quando você divulga, pode aumentar os índices e tudo mais. A própria imprensa tem uma dificuldade muito grande, há uma regra tácita de não se divulgar casos de suicídio, porque em teoria poderia aumentar ou incentivar as pessoas a se suicidarem. Isso, inclusive um dos aspectos aí da depressão especial, um aspecto especial é a ideação suicida e a concretização do ato e os mitos que se tem em cima disso, de achar que alguém que fala muito em se matar não vai cometer o ato, enfim. Mas como outros temas, quanto mais se falar e mais se abordar de forma correta, da forma adequada, com a possibilidade de solução, certamente isso vai ser positivo, não vai ser negativo de forma alguma. João, por que se resiste ainda tanto em encarar a depressão como doença? Se a gente vai olhar para depressão, a gente vai encontrar pessoas que vão olhar só pelo lado cerebral e pessoas que vão olhar só por esse outro lado que eu vou chamar aqui de comportamental. E aí, umas vão dizer que isso é uma super doença e que precisa de tratamento. E outras vão dizer que, por exemplo, é frescura, é o jeitão da pessoa, é isso, é aquilo. Ou é circunstancial. Ou é circunstancial. Quando, na verdade, pode ser Também. tanto um lado quanto o outro. Então, é preciso, quando a gente vai falar da depressão como doença, que a gente olhe o ser humano como um todo. A causa nunca é única. Não. Exatamente. Nunca tem uma origem apenas. É tanto que né? tem gêmeos, e um dos gêmeos tem uma depressão super profunda e o outro tá super de boa com a vida. Um ouvinte entrou em contato conosco e sugeriu que a gente abordasse a questão da fobia social como causa ou como consequência de um processo depressivo. Queria que você falasse um pouco sobre isso e, se pudesse, já associasse do ponto de vista budista, você faz parte, né, do SEB, como é que a gente pode tratar ou lidar com ele, com a situação de doença e de depressão? Primeiro, sobre a fobia social. Do ponto de vista da mente, a gente pode dizer que o que está operando numa pessoa que está portando isso é o medo. É o medo da exposição, é o medo do julgamento, é o medo do que pode acontecer ou não acontecer. Surge uma grande expectativa, uma grande ansiedade. A solução encontrada por essa pessoa foi se isolando. Conforme ela vai se isolando, a conexão dela com o estar vivo, essa conexão vai se perdendo, né? Então, é muito comum que quadros graves, intensos de fobia social caminhem para um entristecimento
e uma desconexão daquele ser em relação à vida. Então a fobia ela pode começar, na verdade, um quadro depressivo maior. Não necessariamente ela é a causa, mas ela pode ser um dos detonadores. Pode. Uhum. Outra coisa que também se confunde muito, porque na depressão a pessoa vai se isolando. Ela vai parando de ir para o trabalho, para a escola, parando de encontrar os amigos. E na fobia social esse é o resultado, digamos assim, Sim, desse processo. do quadro de medo, né? Então eu posso dizer que do ponto de vista externo, o isolamento ele pode estar sendo tanto uma depressão grave, quanto um quadro super intenso de ansiedade que está ali se expressando como uma fobia social. Fora da curva. A gente fala o que a maioria cala.